E aí galera, tudo bem? Professor Wesley aqui, professor de História. Hoje nós vamos de crise de 29, mas hoje a gente vai focar um pouquinho na solução da crise, no processo do New Deal, novo acordo que vai ser implementado pelos Estados Unidos da América, ali para recuperar a economia americana diante da crise que havia se instalado. É bom só para você se lembrar, para a gente contextualizar, que a crise de 29, ou a grande crise do capitalismo, é uma crise que ocorre por alguns aspectos econômicos muito presentes, muito fortes, ou seja, a causa da crise começa lá na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vai passar por um processo de superprodução, ou seja, em dado momento a indústria americana começa a produzir muito mais do que ela tem mercado consumidor para vender. O consumo então começa a cair, inclusive o consumo norte-americano, além do consumo europeu, pela recuperação do Parque Fabril Europeu. Nós vamos ter também um processo de crédito muito fácil, isso vai aumentar o endividamento da população americana, então eles têm uma baixa poupança, muitas hipotecas, acima de tudo aqui a gente tem que se lembrar das hipotecas agrícolas, que vai ser uma das características da crise de 29, que é a perda de extensas fazendas por proprietários de propriedades rurais, né? Então a gente tem assim, muitos dos caras que viviam no campo vão perder as suas propriedades, vai haver também a perda de muitas casas. Então assim, é um processo de muito doloroso para a economia americana e para a população americana. Nós ainda precisamos falar, quando a gente fala de crise de 29, do poder da especulação, daquele processo inflacionário que acontece nas bolsas de valores e da maneira como o dinheiro evaporou, ou seja, quando a crise estoura ali naquele processo no dia 24 de 10 de 1929, que a gente chama de Quinta-feira Negra, que é quando a crise que já dava sinais que estava chegando, ela se apresenta verdadeiramente ali para os norte-americanos. E aí quando esse momento chega, quando quando a crise chega na bolsa de valores, e que as ações ali são queimadas 13 milhões de ofertas de ações, ou seja, muitas ações são oferecidas ao mesmo tempo, há um circuit break, ou seja, há uma paralisação da bolsa, ali a bolsa fica fechada entre meio-dia e 2 horas da tarde, e aí quando a bolsa volta, o pregão continua caindo, há uma reunião extraordinária dos bancos, os bancos então se propõem a salvar a bolsa, e aí então na sexta e no sábado o mercado oscila pouco, porque os bancos vão às compras, compram notícias de jornais, inclusive, para poder colocar no domingo, incentivando as pessoas, dizendo que a bolsa iria se recuperar, mas aí quando vem a segunda-feira, né, a falências de várias empresas famosas, empresas sólidas, não empresas especulativas, a GM, né, a GE vem à falência, é como se você acordasse hoje e tivesse lá a Apple falida, a Amazon falida, então isso gera um pânico, e aí vem a terça-feira negra, no dia 29 do 10, onde 14 bilhões de dólares são evaporados. E esses 14 bilhões de dólares vão se perder nesses papéis especulativos, inflacionados, e eles vão atingir todos os setores da economia. As hipotecas do setor agrícola, eles vão afetar a liquidez dos bancos, ou seja, os bancos não vão ter o dinheiro dos correntistas, então mesmo você que tinha lá 100 mil dólares guardados no banco, não teria mais esses 100 mil dólares, porque o banco usou o seu dinheiro para fazer investimento em ações, os fundos de pensão vão estar todos derrubados, derrotados. Então, a gente vai ter uma crise generalizada. Estima-se assim que 30, 40% da população norte-americana tenha sido afetada e tenha ficado desempregada. E o governo republicano, que era aquele governo liberal, ou seja, um liberalismo ortodoxo, um liberalismo extremado, aquele liberalismo que defendia que o Estado não deveria intervir em momento nenhum na economia, ele levou até as últimas consequências e as ações, então, do Hoover, né, as ações do presidente republicano não vão produzir efeito nenhum. Quando chega então em 1932, em 8 de novembro de 1932, vai ser eleito um democrata chamado Franklin Delano Roosevelt. E a promessa que o Roosevelt traz é a promessa de solução, de resolução do problema da crise que estava instalada nos Estados Unidos. Qual é a proposta do nosso amigo Roosevelt? É trazer um novo acordo. Então, cara, a primeira coisa que você precisa entender quando a gente fala de New Deal
é que o New Deal ele vai balançar as estruturas do capitalismo. Olha só, aquela ideia capitalista, do capitalismo raiz, desse capitalismo que acredita na livre iniciativa, na livre concorrência, ou seja, que o Estado não pode exercer o papel de regulador da economia, nem de financiador da economia, aquela ideia liberal ao extremo, né, herdada do Adam Smith, aquela ideia que foi aplicada nos Estados Unidos durante os anos 20, essa ideia agora vai ser abalada. E é bom você se lembrar que enquanto o capitalismo vive essa crise, enquanto o liberalismo vive essa crise, a Rússia, a União Soviética, liderada pelos comunistas, está numa situação econômica extraordinária. Então aqui há um embate já. E não é só um embate econômico, é um embate também intelectual, é um embate aqui de ideias, é a defesa de uma visão de mundo, porque os Estados Unidos foram fundados sobre os princípios iluministas de liberalismo político, liberalismo econômico, liberalismo jurídico, e agora essas questões vão ser bombardeadas, sobretudo por esse novo acordo, esse novo plano, essa nova meta. Eu queria sempre lembrar você aqui, um detalhe importante que os concursos às vezes cobram da gente, é que nesse momento da história, essa crise ela atinge sobretudo o setor privado americano. O setor público, o Estado americano, ainda tinha surfado numa onda porque toda essa euforia do mercado financeiro, ela gerou muitos impostos. Então, aqueles anos 20 gerou... Então, o governo norte-americano ainda tinha caixa, tinha grana. Vai forçar a repatriação de muitos recursos, né? Vai obrigar os europeus e os nossos amigos aqui da América Latina a repatriar, a pagar as dívidas. Isso, inclusive, vai ser motivo e causa da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha e a Itália sofrem muito com esse processo. O Brasil também vai passar por momentos difíceis. O Brasil exporta muito café, e não só café para os Estados Unidos. E agora os Estados Unidos vão ter ações protecionistas durante o New Deal. Então, essa série de ações vão acabar levando o totalitarismo para a Europa, expresso no nazismo e no fascismo, e os governos populistas aqui na América Latina que surgem nesse momento aí. No nosso caso, a gente vai ter a expressão que é o Vargas, ok? Mas dito isso, então, começa uma nova ideia. E aí, essa ideia é baseada num economista, mas é sempre bom dizer isso também, houve uma reunião de economistas, de pensadores, vão ser conhecidos até como brain trust, né? Os pensadores de verdade, os cérebros de verdade, ou seja, aqueles verdadeiros pensadores da economia, vão ser capitaneados, liderados por um cara que chama John Maynard Keynes, que vai lançar uma ideia que a gente vai ficar conhecida como keynesianismo. O keynesianismo defende a ideia de que o Estado, cara, tem que ser o grande fomentador da economia, de que o Estado tem que ser, sim, o grande estimulador da economia, que o Estado existe e que uma das funções, que um dos papéis do Estado é exatamente promover a boa função da economia. Porque na visão do Keynes era uma visão muito simples. O Estado investe grana, o Estado estimula a economia, e à medida que o Estado estimula a economia, nós temos um ciclo virtuoso. Ou seja, a economia vai ser incentivada, a indústria produzindo a indústria gera emprego, o emprego gera consumo, o consumo gera impostos, os impostos vão para o Estado. Então a grana que o Estado coloca em um primeiro momento para fazer com que a economia gire, essa grana que o Estado coloca, ela vai voltar para o Estado daqui a pouco em forma de impostos. É uma lógica que parece ser bacana, né? Uma lógica que se entende que é uma lógica, mas na prática não vai funcionar bem assim. Mas o New Deal, então, é essa ideia, e os caras vão começar agora a investir em economia, saúde, educação, emprego. É sempre bom você lembrar que houveram 2 New Deals, né? No primeiro, assim, ou seja, 2 interferências, dois planos econômicos, porque no primeiro plano econômico houve muita resistência, porque as ações do New Deal, elas vão ser ações que vão ser assim, muito contestadas, porque vão se assemelhar muito às ações comunistas, ou melhor, vão ser consideradas ações comunistas, o que não tem nada a ver. É uma nova visão do capitalismo, é uma nova aplicação do capitalismo. Então, o que o New Deal vai fazer?
Os nossos amigos norte-americanos agora vão pegar dinheiro público, grana do Estado, e vão investir. Investir em quê? Vão investir em grandes obras públicas. Vão investir, vão fazer agora barragens, vão fazer rodovias, ferrovias, vão fazer estradas. Ou seja, até uma brincadeira que o Keynes dizia assim, que se alguém não estivesse com emprego, se não tivesse alguém com emprego, você daria para ele uma pá e mandaria ele fazer um buraco. E se aparecesse outro desempregado, você daria para ele outra pá e mandava ele tampar o buraco que o primeiro tampou. Porque o importante era dar trabalho e salário. Porque salário ia gerar consumo, consumo ia gerar imposto, imposto gera investimento, investimento então haveria um ciclo virtuoso. Então, nesse momento, o Estado americano vai injetar muita grana, vai injetar grana, recuperando empresas falidas. Então, vai haver muitos casos em que o governo americano toma empresas falidas, saneia essas empresas, faz com que elas funcionem direitinho novamente e privatizam. Vão ser construídas assim obras monumentais, mesmo obras que não haviam grande necessidade, porque a construção civil vai ser um aspecto que vai ser muito incentivado, porque na construção civil a gente tem assim uma gama de empregos. A construção civil consegue empregar muita gente ao mesmo tempo, então a gente tem um incentivo aqui a grandes obras públicas. Vai ter aqui uma criação de várias agências governamentais, vai ser criado aqui também o auxílio, seguro-desemprego, seguro-saúde, uma série de mecanismos para que se gere um bem-estar social e para que as pessoas, nesse momento, se sentissem amparadas e que tivessem a renda. Então, não há como negar que essa ação do Roosevelt vai ter um efeito extraordinário. Os Estados Unidos saem de 1932, 33 do fundo da crise e quando chega em 1939, a gente tem a economia americana no mesmo patamar que existia antes da crise de 29. Então pense bem, nós temos aqui nesse momento, em menos de 7 anos, uma recuperação assim extraordinária, lembrando-nos ainda que em 1939 a gente tem ali o início da Segunda Guerra Mundial e essa guerra que já vinha sendo desenhada, ou seja, os avanços alemães, o estabelecimento do nazismo e do fascismo lá na Europa, todo esse processo já causava rumores na economia, mas ainda assim o New Deal vai conseguir. Em outro momento, quando a gente for falar sobre a Segunda Guerra Mundial, nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos negativos do New Deal. Mas eles tiveram uma política expansionista e para essa aula específica, eu queria que você guardasse que talvez o maior fator negativo que o New Deal deixa é o déficit público. Aquela conta lá que no final o consumo geraria emprego e geraria impostos, ela não vai fechar tão bem quanto foi planejado. Então o déficit público americano começa a crescer e vai ser uma via de mão única. Então, até hoje, o déficit público norte-americano é um déficit que só cresce. Então, houve um rombo, né, no governo, mas a economia, em dado momento ali, consegue retomar. E aí, 7 anos depois, os Estados Unidos já voltam a ser a maior economia do mundo novamente. Portanto, que quando eles entram na Segunda Guerra Mundial, né, em 1942, quando eles entram na guerra, a entrada dos Estados Unidos na guerra é definitiva e eles serão os protagonistas do resto do século XX e até hoje no início do século XXI, ok? Então, eu gostaria que você guardasse algumas questões importantes como se fosse um pequeno resumo para você agora, beleza? Crise de 29, superprodução, subconsumo, aliados a hipotecas, ou seja, crédito fácil, especulação financeira na Bolsa de Valores e um governo republicano que levou o liberalismo ao extremo. A crise de 29, então, acontece ali no mês de outubro, final do mês de outubro, lança os Estados Unidos numa crise muito grande. Essa crise terá repercussões na América Latina e na Europa, sobretudo com governos populistas e autoritários, ou seja, governos que têm uma tendência totalitárias e autoritárias. Vai ser implantado nos Estados Unidos, então, o New Deal, que é uma agressão àquela ideia liberal sobre a qual os Estados Unidos foi fundado, mas que se mostra verdadeira, que se mostra eficiente, que vai recuperar a economia americana, sobretudo através de grandes investimentos públicos que vão gerar
um renascimento da economia norte-americana, mas que também vão gerar um aumento do déficit público, que daqui a pouco vai ter um problema ali na frente, ok? Espero que você tenha gostado da aula, espero que tenha sido útil para você. A gente se encontra, dá o seu like, curte esse vídeo, comenta aí embaixo que ajuda a gente, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.